Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 25 de janeiro de 2021, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos estreando a nossa 9ª caminhada de oração. Hoje é o primeiro dia desse propósito que será 7 dias. Ela vai ser curtinha, mas não menos importante que as demais que nós já vivemos. Eu estava com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham tido um abençoado final de ano, que vocês tenham um ano de 2021 de muita presença do Senhor, de muita vida com Deus, de muita vida abundante no Espírito. E esse é o propósito da caminhada, ativar o coração da gente, motivar a gente a buscar cada vez mais. E foi por isso que me motivou a fazer essa caminhada, né? Bem pertinho da outra, Deus está mudando algumas coisas, né? Então, irmãs, eu estava com saudade de vocês. Quero agradecer desde já a participação de todas, em especial aquelas que estão comigo assim, no fundão mesmo, que está lá no fundo do meu coração, que orem por mim, que a gente está sempre em comunhão. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração e eu desejo um ano de vitória para todas nós, tá bom? Vamos lá, irmãs. Nesses 7 dias, se você sentir no seu coração de você tirar algo que você goste, para você estar se consagrando, para você estar declarando para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua alma, eu estou num processo de consagração, então eu indico que você tire algo que você goste, né? Um alimento que você goste muito durante esses 7 dias. Então vai ser dia 25 até o último dia de janeiro. E eu quero pegar esses últimos dias desse mês, para mim tão especial, um mês que eu amo, é um mês que eu acho que ele tem essa coisa do novo, né, da gente ter esperança, da gente colocar as coisas em ordem. Então eu queria pegar esse restinho aí desses dias, desse mês, para a gente meditar um pouco, meditar na palavra de Deus e cavar um pouco mais para que a gente possa crescer, romper. Interessante que eu vou estar falando hoje de pai. O tema de hoje é o pai que nos ensina. E aí eu fui olhar o último devocional que eu liberei em dezembro. Eu terminei falando da manifestação dos filhos de Deus, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não estava proposital isso aqui, mas o Senhor continua nos chamando para aprender mais sobre a nossa filiação e é sobre isso que eu vou falar hoje. Outra coisa que tem como propósito a caminhada de oração 9ª, ela vai estar trabalhando sobre foco, propósito e constância. Mas o tema de hoje é o Pai que nos ensina. E vamos começar pelo texto de João, capítulo 1, no versículo 12. Antes de eu ler, eu quero falar para vocês como que nasceu esse devocional, né, no meu coração. Por que eu vim trazer isso para vocês? Eu tenho muita coisa para falar nesses dias. Eu espero que o Espírito Santo me ajude a colocar tudo em ordem, como ele sempre tem feito aqui. Bom, há 16 anos, esse ano faz 16 anos, que Deus me conduziu a um processo, me chamou mais forte, porque Ele está sempre nos chamando, irmãs, mais forte, a entrar num processo de conhecer Ele como Pai. A nossa função na Terra é conhecer e prosseguir em conhecer o Deus que nos criou. E por muitas vezes Ele nos chama e a gente acaba não entendendo e acaba não se rendendo. Mas em 2005, comecinho de 2005, eu passei por uma situação onde eu fiz uma oração muito sincera. Foi uma situação difícil, uma situação que me pegou de surpresa, uma situação que aos olhos humanos abalaria toda a minha estrutura. E ali naquele momento eu fiz uma oração bem sincera e eu quero motivar vocês a observar a vida de vocês e especialmente nesse ano fazer essa oração, né? E eu falei, Senhor, você sabe qual é o desejo do meu coração nesse momento? Eu gostaria de ter um pai. E eu gostaria que esse pai físico, gostaria que tivesse um pai físico, gostaria que o Senhor se manifestasse como um pai físico e que esse pai se levantasse e fosse me defender, fosse resolver essa situação para mim, porque eu achei que aquela situação ali, ela era somente um pai poderia resolver
por uma filha aquilo ali. E foi uma oração muito sincera, e eu falei isso para o Senhor, né? Ali, a partir daquele momento, Ele começou a me conduzir e a me chamar, né? E eu vi Ele se levantando não só como um pai, mas como um guerreiro que entrou na minha frente e começou a tratar com aquela situação, mas o mais importante, me mostrar: eu quero que você me conheça como pai. Porque o que acontece, irmãs, conosco, é que muitas vezes, no auge da nossa dor, no auge da nossa dificuldade, a gente deseja um pai, né? A gente deseja um pai que nos defende, um pai que nos cura, um pai que faça algo por nós. Mas será se nós temos parado para ouvir esse pai, para ouvir o conselho desse pai, para ouvir o que esse pai quer de nós? Então eu já cheguei na caminhada de oração nona, né, irmã? Já derramando essas palavras sobre nós, porque nós estamos vivendo um tempo no mundo dessa pandemia, dessa dificuldade que veio abalando tudo, parando tudo, né? Fazendo a gente repensar a nossa vida. E não só isso, no meio de uma pandemia, no meio dos problemas mundiais, a gente ainda tem os nossos problemas, né? Os nossos problemas continuam, não parou nenhum problema pessoal por causa da pandemia, pelo contrário, né? Juntou um pouco mais de problema. E nós estamos entrando num novo ano, e a pandemia ainda não passou, e os problemas mundiais, pelo contrário, só pioram. E cada vez mais, desde esses últimos 16 anos na minha vida, cada vez mais eu aprendi, descobri, estou aprendendo que não tem como viver uma vida cristã, não tem como a gente viver uma vida plena sem o conhecimento desse Pai. Então, em 2005, quando aconteceu isso, e dali para cá foram vários outros momentos muito difíceis, mas que sempre eu entendia: esse momento veio por permissão, né, para que eu aprenda, por permissão de Deus, para que eu aprenda alguma coisa, mas Ele vai me levar mais profundo no conhecimento do meu Pai. Então, irmãs, nesse ano, eu desejo que vocês desejem isso, conhecer o seu Pai. Eu vou entrar no devocional da palavra ainda, irmã, mas é necessário esse entendimento do que eu quero passar para vocês. O alvo do inimigo é nos distrair com os nossos problemas, com o nosso cansaço, com o nosso dia a dia, para que a gente viva uma vida e para que a gente parta dessa vida desejando ir para a eternidade, sem conhecer o Pai que está lá nos esperando. Então, vamos ler aqui João capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas todos os que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse capítulo 1 está falando de Jesus, que Jesus é o verbo vivo, é o verbo que estava com Deus, que o Senhor enviou Jesus para salvar o mundo, e ele disse que todos aqueles que o receber vai ser feito filho de Deus. E às vezes nós temos a concepção: só porque cremos em Deus nós somos filhos de Deus, só porque nós dizemos que somos cristãos nós somos filhos de Deus. E a verdade é: todos os que receberam Jesus vão ser feitos filhos de Deus. Só que só ter o título de filho não basta, irmão. Quando você vê Jesus, que ele veio ao mundo, e eu indiquei que nós lêssemos João na última caminhada de oração, e indico de novo que você leia de novo a vida de Jesus, você vai ver o tempo inteiro uma demonstração do relacionamento do filho com o pai, do relacionamento do pai com o filho. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Acho que um dos maiores ensinamentos de Jesus é isso, de como ser filho, né? E nesses dias nós temos que entender e ouvir e obedecer esse Pai. Nós precisamos, sabe, irmãs, entrar nesse processo. Talvez você tenha passado por dificuldades, não tenha entendido muitas coisas, né?
e talvez você fica tão fadigada, entristecida. Por que eu passo tanto por isso? Por que eu passo por essas lutas? Quem sabe Deus não está te chamando, como fez comigo há 16 anos atrás, para que você entre em águas profundas de um conhecimento desse Pai que está te chamando. Então, nós precisamos entrar nesse processo de deixar de ser órfã, deixarmos de sermos órfãos e nos tornar filha amada do Pai. E para isso, nós precisamos entender que Jesus já pagou o preço por nós. E que esse preço que ele pagou foi para nos selar. Né? Jesus é esse modelo que o filho, quando nós nos tornamos filhas, nós precisamos representar o nosso pai. Quando nós nos tornamos filhas, nós precisamos obedecer e ouvir os conselhos desse pai. Quando nós nos tornamos filhas, nós precisamos manifestar o caráter desse Deus, desse pai. Aonde nós chegarmos, as pessoas têm que ver o pai. Assim como foi com Jesus, né? Jesus, aqui no capítulo 14 e 31, no capítulo 14 de João, capítulo 14, versículo 31, fala assim, vamos lá. João 14, 31. Jesus está falando sobre a partida dele, Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, e no finalzinho do versículo 31 ele fala assim: contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Então, no final de tudo que ele está explicando, eu vou morrer, eu vou enviar o Consolador, mas tudo isso é necessário para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que o Pai e que eu faço o que o Pai me ordenou. Quando você lê a vida de Jesus, o tempo todo ele vai estar falando: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Tudo ele orava, Pai, né? Às vezes ele realizava milagres e ele dizia: Pai, seja comigo, mostra a tua glória. Então, a vida de Jesus nos deixa esse exemplo, nos deixa essa motivação de nos tornarmos filhos com propósito. Filhos que vai resplandecer a glória do Pai. Sabe, irmãs, muitas vezes nós queremos evangelizar, né? Nós queremos ganhar o mundo, queremos evangelizar. E nós estamos vivendo um tempo que a maior evangelização vai ser uma frase que uma querida missionária falava comigo: é no seu sentar e no seu levantar. Porque hoje em dia, até para evangelizar e convidar para ir para a igreja tá difícil, né, irmã? Tá difícil porque até as igrejas estão ainda em adaptação. Então, nós estamos chegando nesse tempo que está tudo cercando e o mundo vai precisar muito de nós, irmãs. Mas como que nós vamos estar? Né? Se nós ainda não conseguimos resolver a nossa identidade em Deus. E aí eu quero entrar numa história que eu não vou estar falando especificamente sobre ela, mas eu preciso relembrar essa história, que é sobre Esther, né? Esther, quando ela... a história de Esther é nada mais, nada menos de uma órfã que estava passando por um processo de deixar a orfandade e abraçar o novo que Deus tinha para ela. Então, irmãs, é isso que Deus está te chamando nesses dias, nesse ano e especialmente. Para a gente desvestir, sabe? Tirar essa roupa de orfandade. Eu estou lendo um livro, que eu peguei esse livro para ler, que me indicaram, ganhei de presente, né? Chama O Invisível. Chama Invisível, não O Invisível, chama Invisível. O dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, da Sarah Hagerd, não sei como fala. Enfim, mas o livro eu peguei, eu ainda estou no começo, o livro eu peguei para ler para que eu aprenda mais sobre viver no secreto, um assunto que eu amo para quem já está na caminhada, né? Só que, na verdade, o que Deus tem mais falado comigo é sobre orfandade. Porque essa autora, ela tinha 4 filhos adotivos. E até agora, o que Deus mais tem falado comigo é sobre orfandade. E que vem casando com tudo isso que o Senhor tem nos ensinado aqui na caminhada.
para a gente deixar de ser, aliás, para a gente conseguir ser filho, irmã, nós precisamos desfazer dessa roupa de orfandade. E eu estou falando de mim, eu estou falando desse processo que eu estou há 16 anos. E todo começo de ano, eu me lembro desse chamado forte. Ah, irmã, então esses 16 anos é quando você se converteu? Não, eu já conheço o Senhor desde criança, né? Eu me firmei mesmo aos 18 anos, então isso já está mais de 20 e tantos anos, mas é a época que eu me entreguei. É a época que eu me aquietei e eu disse, ok, eu vou me aquietar e eu vou ceder, né? Então, Esther, essa é a história. Quando você lê a história de Esther, e eu vou deixar hoje para vocês o filme, eu deixei uma outra época aí, parece que o link não ficou disponível, né? E eu espero que vocês assistam para que vocês vejam e tenham essa noção de foco, de propósito. Uma menina que foi órfã, que perdeu seus pais, que era cativa, não diferente da gente, irmãs. E Deus está te chamando para que você entre nesse profundo da paternidade dele. Nesses 16 anos, quando todas as vezes que entra nessa época do ano, não tem como eu não lembrar do que Deus já fez. E de lá para cá, irmãs, de lá para cá, eu fiz 44 anos, esses últimos 16 anos, aí sim, aí verdadeiramente, eu fui conseguindo entender o que Deus queria comigo. Eu fui conseguindo me tornando realmente quem Deus quer que eu seja, quem Deus quer que eu... o que Ele quer de mim. E o que eu desejo para vocês é isso, que vocês entrem nesse processo, sabe? Que vocês olhem para a dificuldade e se renda a um pai que está te chamando. Então Esther passou por isso e ali, naquele tratamento, ela faz um tratamento de 1 ano só para entrar na presença do Senhor, né? Na presença do rei, quer dizer, mas que representa ao mesmo tempo Deus. Para entrar na presença do rei, e eu amo isso porque é como se a gente tivesse que entender, todos os anos eu preciso passar por um caminho, por um tratamento, né, por um embelezamento, por uma limpeza para que eu entre na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, irmã, que ela é escolhida, ela recebe uma coroa. E essa coroa sela quem ela é. Sela que ela foi escolhida, sela o propósito dela, sela aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, nesse dia, o que eu quero deixar para vocês, eu quero falar que Deus está nos chamando. Ele está nos chamando para nos coroar como filha, para coroar você com o seu chamado, com o seu propósito, com o reino. E Ele não te chama para fazer coisas, Ele te chama para ser. Esther, quando ela chegou ao ponto ali de rainha, ela não chegou para fazer, ela chegou para ser. E quando você é, aí sim você faz. E aí você sabe o que você está fazendo. Jesus, quando fazia, ele fazia porque ele era. Ele é o Rei dos Reis. E muitos de nós queremos fazer e não ser. Mas o dia que você for, aí você vai conseguir fazer muitas coisas. Tem muitas coisas, irmãs, que nós não conseguimos porque nós não sabemos quem nós somos. Tem coisas tão simples na vida que a gente tem perdido, irmãs. Muitas vezes nós não temos autoridade. Nós não temos autoridade com os nossos filhos, não temos autoridade no nosso lar, não temos sabedoria, não temos revelação, não temos visão. Nós temos perdido tantas coisas porque nós não somos. Nós queremos fazer, nós queremos resolver, mas nós não queremos ser. E para ser, você precisa pagar um preço, como Esther pagou. Um preço de dedicação, um preço de oração. E aí eu quero falar aqui sobre a coroa. Nós precisamos entender um pouquinho sobre essa coroa. E eu quero ler Êxodo 39, 30, no versículo 30 e 31 fala assim... Êxodo 39, irmãs, está falando sobre um contexto das vestes do sacerdote.
Esses dias o Senhor estava colocando no meu coração sobre sacerdote. Às vezes eu tenho olhado algumas igrejas, né, quando você vê pregações, uns púlpitos tão altos, aqueles grandes pregadores no púlpito tão alto, parece mais um palanque, e todo mundo querendo fazer, né, todo mundo querendo mostrar que está fazendo, e o Senhor estava me colocando no meu coração que na época do Antigo Testamento, o sacerdote ministrava no Santo dos Santos, super escondido, só ele e o Senhor. Ninguém mais podia entrar, ninguém mais podia ver. E aí aqui está falando sobre as vestes, ele tinha que ter uma preparação. E uma das partes da veste fala sobre isso, olha, capítulo 39, versículo 30 e 31. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada. Nela cravaram a maneira de cravadura de sinete, que estava escrito Santidade ao Senhor. Ataram num cordão de estofo azul para prender a lâmina, a parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, o sacerdote, quando ele ia ministrar, irmãs, ele tinha uma coroa que na frente estava escrito Santidade ao Senhor. Muitas vezes nós queremos a coroa de glória, nós queremos a coroa da glória, a coroa de aparecer, mas a coroa que Deus quer nos consagrar. A coroa que nos consagra como filha é a santidade ao Senhor. Sabe, irmãs, nós estamos precisando entender que nós somos separados. Nós precisamos entender que nós não fazemos parte desse mundo. Não adianta a gente querer viver de qualquer maneira. Você pode até querer e pode viver, só que você vai dilacerar a sua vida, você vai perder muito da vida, vai perder talvez até a salvação, se você quiser viver desbandeiradamente. E essa é a coroa que Deus quer que a gente comece a entender, né? A coroa da santidade. Santidade significa, irmã, ser separado. Nós precisamos entender isso. Não adianta a gente querer ir, Maria vai com as outras, não adianta. Ou a gente se posiciona para viver o que Deus tem, como Jesus se posicionou, foi perseguido, sim, né? Teve que ter uma coroa de espinho primeiro. Muitas vezes, irmãs, na nossa vida, nós vamos ter que orar assim, como Jesus. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Jesus chegou nesse ponto porque ele era filho, né? Então ele entendia o amor do Pai. E eu estou falando de pai, estou falando de filiação, por quê? Porque é um tempo, irmãs, que nós vamos ter que confiar muito no amor do Pai. Nós estamos vendo vivendo coisas, cada hora é uma coisa inesperada, e nós vamos precisar confiar no amor do Pai. Nós vamos precisar saber que quando a tempestade vier, nós temos um Pai. Nós vamos ter que entender que quando a escassez vier, nós temos um Pai. Então, irmãs, se você até hoje, na sua vida cristã, ou se você está conhecendo o Senhor agora, ou se você está querendo buscar uma espiritualidade agora, se você até hoje não entendeu isso, eu te aconselho esse ano entrar de cabeça e gastar a sua vida em buscar a entender quem você é. Deus não te colocou aqui nessa terra para nada. E todas as pessoas que eu tenho observado a vida delas, que elas não têm propósito, que elas não entendem o chamado de Deus, que elas estão vivendo por viver, estão descendo ladeira abaixo. Descaradamente. Então esse é o que eu quero trazer para a gente hoje, a coroa da santidade. Irmã, será que o que anda passando na nossa cabeça, eu quero que você pense um pouco, o que anda passando na sua cabeça? O que você pensa? Será que é digno de coroa? Ou é digno da gente perder a coroa? O que nós andamos pensando, né? Eu sei que eu estou falando aqui, já cheguei falando para mulheres, mas eu sei que tem muitos homens também que nos ouvem aqui. Será que você é digno de uma coroa, meu irmão? Ou você é digno de perder a coroa? Deus conta com vocês, homens. Deus conta comigo, com as mulheres. Cada um tem uma parte fundamental. E esse devocional é para nos despertar. A falar, opa, eu preciso tomar posição de filho amado do Senhor. Bom, irmãs, eu quero ler
Isaías 62 é o que Deus deseja para nós. E depois eu quero ler Lamentação 5, que é como nós estamos, para a gente ir concluindo essa meditação. Vamos lá? Isaías 62, do versículo 1 ao 5. Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém eu não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, será chamada por um novo nome que a boca do Senhor vai designar. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais vão te chamar desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a sua terra desposada, porque o Senhor se deleita em ti, e a tua terra ele vai desposar. Porque como um jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Olha que tremendo, irmãs. Então aqui está dizendo que nunca mais a gente vai ser chamada desamparada. Nós não vamos ser chamadas sem marido, mas que o próprio Deus casará conosco, com a nossa terra. E nós vamos ser chamada de minha delícia. Deus quer chamar a gente de minha delícia, né? De que tem prazer em nós. Ele está dizendo, você vai ser uma coroa de glória na mão do Senhor. Esse é o plano de Deus para nós. Você vai ter um novo nome. Porque quando Deus muda a sua filiação, né? Ele te tira do estado de orfandade para o estado de filha, você vai tomando a identidade e você vai tirando aquelas roupagens dos rótulos que foi colocado sobre você. Então esse é o plano de Deus para nós. Nunca mais vão te chamar desamparada, nunca mais vai te chamar de desprezada, mas você é minha delícia. E como o noivo se alegra na noiva, o Senhor vai se alegrar em nós. Não é tremenda essa palavra? Então, será se a gente quer ser uma coroa de glória? Será se Deus tem prazer de nos mostrar? Olha aqui a minha filha amada, em quem eu me comprazo, em quem ela se compraz em mim, em quem ela me ama, ela me obedece. Mas vamos ler como nós estamos, porque infelizmente não é muito essa só a realidade, né? Essa seria maravilhoso se fosse a nossa realidade, mas como é que nós estamos nesses dias? Então, no versículo, Lamentação capítulo 5, no versículo 13 a 21, fala assim: Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçam debaixo da carga de lenha. Os anciões já não se assentam à porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu em lamento a nossa festa, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reina eternamente, o teu reino subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que de nós desampararia por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Infelizmente, irmãos, o que nós temos vivido, o que o mundo tem vivido é isso aqui, né? Especialmente nesse último ano que parou tudo. O Senhor converteu ali as festas em lamento. Ainda tem muita festa, ainda tem muita gente que não está nem aí com nada, mas no geral o Senhor barrou tudo. Irmãs, Nova York é uma cidade considerada a cidade que não dorme. É uma cidade que hoje está vazia. As lojas chiquérrimas fechadas. Quantas lojas fecharam? Não só fecharam de não ter gente, mas fechar as portas, de ter fechado, acabado com o seu negócio. Nova York era como um formigueiro. Hoje está assolada, né? Tudo isso, Deus mostrando, caiu a coroa da nossa cabeça, porque pecamos. Então, irmãs, o desejo do meu coração é um desejo de trazer responsabilidade para nós.
Eu sinto que esse ano é um ano de, pelo menos para mim, o que Deus falou comigo no meu coração no começo do ano, mais responsabilidade. É um ano de mais, do que a gente vai tirar coisas desnecessárias. Nós temos gastado a nossa vida em muita coisa desnecessária. Muita coisa desnecessária. Muita coisa que parece até bacana, mas desnecessária. Sabe? Nós não temos focado no alvo. Nós não temos focado naquilo que realmente importa. Então aqui no versículo 21 fala: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Então Deus está nos chamando a uma conversão, né? Vamos terminar aqui, vamos ler Apocalipse capítulo 3. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, fala assim: eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãs, o alvo do inimigo é que a gente nunca saiba a nossa filiação. É que a gente passe desapercebido por essa terra, correndo atrás de problema, correndo atrás de fantasias, correndo atrás de vaidade. E vamos para uma eternidade que a gente nem conhece, nem sabe o que nós vamos fazer lá. Né? Você imagina chegar diante de um pai que você não sabe nem... Você não desfrutou dele aqui. Né? Ele está nos chamando a desfrutar dele na terra. Para que a gente já chegue na eternidade, aliás, para que a gente tenha até mais entendimento do que vai ser a eternidade. Bom, quero ler também Apocalipse 4, no versículo 10 e 11, fala assim, aqui é uma visão dos 24 anciões, e fala assim: os 24 anciões prostrava-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, adorarão o que vive pelo século do século e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No final de tudo, irmãs, nós temos que colocar as nossas coroas diante do Senhor. A coroa que Ele próprio colocou em nós. Nós temos que prostrar essa coroa diante do Senhor. Será se nesse ano de 2021, o que você resolveu entregar para o Senhor? Você já parou para pensar o que você quer entregar para o Senhor? Você entregou para Ele o mais precioso que você tem? Ou você já entregou para Ele uma caixa de problemas? Nesse filme da Esther, uma coisa que me chamou muita atenção, a história de Esther conta que enquanto elas estavam passando pela preparação, elas tinham o direito de entrar no tesouro do rei e escolher o que ela quisesse. E todas, porque depois que, se ele não a escolhesse, ela poderia ir embora com tudo aquilo ali que ela tinha escolhido. E então no filme mostra que muitas se emperequetavam, pegavam tudo que podia, né? E Esther entra na presença do rei e não escolhe nada. E aí ela tem um colarzinho lá, que é um símbolo para ela. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. E o rei olha para ela e fala: você não pegou nada? Você não se valoriza, né? Você não quis nada? Você não tem um valor? E aí ela tira esse colar e ela fala: eu aprendi que quando eu entro na presença de um rei, eu não tenho que entrar pelo que ele vai me dar. Mas eu é que tenho que oferecer algo. E o que eu te ofereço... E aí ela entrega esse colar para ele, que representava a infância dela, a história dela. Ela entrega e ela fala: eu te entrego aqui o meu presente, o meu passado, o meu futuro. Então, irmãs, o que nós vamos entregar para o rei esse ano? O que você vai entregar? Será se você vai entregar a sua vida como aroma suave? A sua disposição de aprender, de servir, de levar o nome do Pai aonde você for? Será se você está deixando o Senhor adornar essa coroa? Porque quando chegar no final de tudo, irmãs, nós vamos devolver as coroas ao Senhor. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Será se nós vamos devolver uma coroa de honra ou uma coroa de desonra? Irmã, chegou o tempo da gente se posicionar. Não dá mais para a gente ficar brincando de ser crente, né, de ser cristão, de levar essa vidinha mais ou menos. Eu não bebo, não fumo, vou na igreja, tudo bem. Vamos descer as águas profundas, irmãs. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Bom, me perdoa que eu já cheguei derramando, né, um monte de coisa sem muita conversa.
É isso que eu tenho. Eu desejo que o Senhor fale conosco nesses dias. Abra seu coração. O Senhor, creio que Ele tem muita coisa para nos ensinar. E a base desses 7 dias vai ser ouvir o que o Pai tem nos ensinar. Irmãs, Deus vai trazendo muitas coisas que Ele pode falar com você. Às vezes Ele vai falar com você, lógico que a base principal é a palavra dEle em primeiro lugar, que já era para a gente saber disso, já era para a gente ler, já era para a gente ter o costume. Mas Ele usa outras coisas também, né? Ele usa um filme, ele usa um livro, ele usa uma conversa com alguém, ele usa uma ministração. Agora, você tem que pelo menos querer. Eu não posso fazer por você, irmã. Eu não posso ler o livro que Deus quer que você leia, eu não posso ler a Bíblia que Deus quer que você leia, eu não posso ver o filme que Deus quer que você veja, eu não posso orar a oração que Deus quer que você faça. A única coisa que eu posso fazer é liberar através da minha voz um despertar no seu espírito. E eu sei que quando essa palavra cai, o Espírito Santo fumega dentro do teu espírito. E eu tenho testemunho de muitas mulheres. E eu fico muito feliz de ver o quanto elas têm se despertado. Então essa é a mensagem de hoje, amém? Que vocês tenham um dia de paz. Vocês sabem que eu amo segunda-feira, é um dia maravilhoso, independente de como eu estou. Mas eu continuo crendo que é um dia espetacular para a gente tomar as rédeas da nossa vida, segurar a nossa coroa e representar o nosso Pai nessa terra. Então essa caminhada 7 é em busca disso. Vamos juntas, minhas irmãs? Quero orar. Pai, graças te dou pela oportunidade de compartilhar a tua palavra que é viva e eficaz com as minhas irmãs nos 4 cantos da terra. Senhor, onde tiver uma mulher sedenta, ainda que ela não consegue, ainda que ela não tenha força, ainda que ela não entenda, que o Senhor faça cair esta palavra, Senhor, como uma semente e que ela venha tendo força e comece a brotar e dê muitos frutos, em especial nesse ano de 2021. Senhor, sela-nos com a coroa da santidade, Pai. Nos atrai para que a gente saiba que o Senhor é o nosso Pai de amor, que nos ama e que nós também venhamos a te amar em nome de Jesus. Amém? Irmãs, eu continuo deixando os louvores é importantíssimo, tá? E a canção de hoje chama Oceano, né? E eu conheço essa canção há algum tempo, mas esse ano eu comecei, o finalzinho do ano passado, aliás, mais específico no dia 29 de dezembro, depois eu conto para vocês algo, uma experiência com esse louvor. Em especial, o Senhor me deu esse louvor assim de uma forma muito maravilhosa e eu não paro de ouvir e ele não podia ser diferente, ele tem que ser o primeiro da caminhada. Um beijo, fiquem com Deus, amo a vida de vocês, amo poder compartilhar a palavra de vocês com vocês, eu amo poder ver cada uma crescendo e rompendo. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.